Bom, Brasil, agora nós vamos falar de um caso que está famoso. Você que é assinante da Gazeta do Povo, leu essa matéria. É um caso do confeiteiro do Colorado contra um casal gay. Coloca aí na tela, produção. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por 7-2 a favor de um confeiteiro que se recusou a fazer um bolo para um casamento gay. Esse caso está rolando porque este homem havia perdido nas cortes do Colorado. O que acontece é, este casal chegou na loja dele pedindo um bolo de casamento. E ele disse que não iria fazer, porque ele, pessoa, não iria fazer porque ele é cristão e ele não acredita em usar as habilidades dele, a loja dele, para fazer um bolo para um casamento gay, e que ele não ia fazer. Aí eles entraram na justiça. Isso é um caso tão famoso que tem episódio de seriado, daqueles de batalhas jurídicas, que tem este caso, mais que um seriado, aborda este caso especificamente. E é um caso que é muito importante porque ele coloca, de um lado, os direitos, ele coloca direitos civis na balança. De o que se alega ser o respeito à diversidade. Entre aspas, porque este casal gay poderia comprar o seu bolo em N confeitarias. O confeiteiro não estava defendendo que todas as confeitarias do universo parassem de vender bolo para casais gays. Ele estava querendo apenas ele não fazer aquela encomenda, ok? Do outro lado, você tem uma pessoa que quer obrigar uma outra a fazer algo que é contra a sua fé. Porque ele poderia simplesmente falar, tá bom, não quer fazer o bolo, eu vou no outro também. Não vou comer um bolo que uma pessoa fez de má vontade para mim, você que se dane, você e sua loja retrógrada. Podia. Mas não. Ele quis obrigar o outro, olha, que se dane que você é cristão. Você vai ter que fazer esse bolo, pode ter mais 8.000 lojas aqui, eu vou fazer na sua. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que ele foi à justiça. Na justiça, no Colorado, foi dito que ele não poderia negar o atendimento àquela pessoa. E aí há que se ponderar uma coisa, ele não estava negando um atendimento médico de emergência que o cara ia morrer. Ele não estava negando o fornecimento de um medicamento. Ele não estava negando um item essencial à vida de uma pessoa por uma questão de crença. Ele estava negando um item supérfluo. O que vale mais? O supérfluo ou a crença, a liberdade de religião? Então, todos esses valores foram pesados pela Suprema Corte dos Estados Unidos. E aí, o que a gente tem aqui, eu vou ler um trecho só, que está destacado na Gazeta do Povo. Tudo que foi lá decidido foi uma vitória de lavada, 7-2. 7-2. São 9 os juízes da Suprema Corte americana. Vou ler aqui o trecho. Os precedentes da Corte deixam claro que o padeiro, na qualidade de proprietário de uma empresa que serve ao público, pode ter seu direito ao livre exercício da religião limitado por leis geralmente aplicáveis. Ainda assim, a delicada questão de quando o livre exercício de sua religião deve ceder a um exercício de poder estatal de outra forma válido, precisava ser determinado em um julgamento no qual a hostilidade religiosa por parte do próprio Estado não deveria ser um fator na balança. Essa exigência, no entanto, não foi cumprida aqui. A Suprema Corte considerou que o Colorado foi preconceituoso com a religiosidade cristã ao exigir que este homem passasse por cima dos princípios do Estado laico,
não exercendo sua religião 24 horas por dia e aceitasse coisas de fora da sua religião para atender aos caprichos de um casal, porque ele não estava impedindo o casamento. Ele não estava impedindo que este casal realizasse os seus caprichos, porque um bolo decorado é um capricho. Não precisa de um bolo decorado para casar. Eles foram buscar um item completamente supérfluo e levaram este homem à justiça. A Suprema Corte não se pronunciou sobre se isso vai ser um precedente ou não. Lá a jurisprudência não é formada de forma automática, como é aqui no Brasil. Mas é o caso mais esperado que tinha nos Estados Unidos. Porque lá existe essa coisa da narrativa. Você tem uma pessoa dizendo que é seu direito de cidadania, fazer alguém abrir mão da própria fé para lhe ceder um item supérfluo. A Suprema Corte disse que não, que a religião é sim um item fundamental e deve ser tratada com respeito pelo Estado. Os limites não são o fornecimento de um bolo. Então, vocês leiam a história completa aí na Gazeta do Povo. E lembro que eu já fiz um artigo, uma reportagem na Protagonista sobre um outro caso que está indo para a justiça no Canadá, que é de uma transexual que pediu uma depilação na virilha e está processando a clínica de depilação porque ela não pôde ser atendida no mesmo dia, já que a única depiladora de plantão era muçulmana e não quis atendê-la porque, segundo a sua religião, ela não pode tocar nas partes íntimas de outro homem que não o seu marido. E aí? Isso é coisa para parar na justiça? Tem isso.